Ashrei Anyei Ruach. Ashrei Anyei Ruach. Kilahem Malchut Hashamayim. Kilahem Malchut Hashamayim. Esse versículo é muito conhecido, né? Mateus capítulo 5, versículo 3, a chamada bem-aventurança de Yeshua. Existem alguns fatos curiosíssimos aqui. Quem pegou o estudo, tem uma playlist aqui sobre Salmo capítulo 1, e tem outras playlists também que eu já falei essa palavra, Ashrei, e foi traduzido bem-aventurado. Não está especificamente errado. É bem-aventurado, feliz e tem outros significados. Mas existe um significado que as pessoas dificilmente saberiam. Por incrível que pareça, a palavra Ashrei pode muito bem significar, e esse é o contexto no Antigo Testamento, tá? Fique sabendo disso. Abastado. Semelhante ao que chamamos aqui de rico. Ashrei. É daí que vem a palavra Ma'ashari ou Maishari, tá? Por uma regra diferente, mas a raiz dela é essa. Ashrei é rico, abastado, não só bem-aventurado, mas ela é muito mais do que simplesmente bem-aventurado. Bem-aventurado, Ashrei, Aniei, a palavra Aniei, por exemplo, vem da palavra Aná ou também da palavra Ani, ambas com N, tá? Apesar de pronunciar A, ambas com N. Aqui eu estou usando mais o hebraico moderno, no sentido mais popular. Hoje você vai sair daqui podendo falar para uma outra pessoa essa bem-aventurança, entendendo o que está falando, não só se baseando na tradução, mas com um pequeno estudo aqui que nós vamos fazer. Ashrei Anyei Ruach. Ruach é a palavra mais polêmica, talvez, da Bíblia. Né? É uma palavra oriunda do hebraico, vamos colocar assim, e ela nunca teve o significado de espírito. Porém, no Novo Testamento, ela vai ser categoricamente usada como espírito. Mas se vocês tiverem a curiosidade de estudar de onde surgiu a palavra espírito, vocês vão saber que essa palavra nunca poderia ser traduzida como espírito, né? Mas foi traduzida, bem-aventurado os pobres de espírito. A palavra ani ou oni foi traduzida como pobre. Sabe como é a palavra pobre em hebraico? Não. Esse é o perigo. Se você não estudar hebraico, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma transliteração, né? Uma tradução, bem-aventurados pobres. Aí você vai no dicionário, você não estudou, mas você vai bater num dicionário. E o dicionário vai trazer a palavra Evion. Evion é a palavra para pobre. Então, por que a palavra Anar ou Oni, no caso Aniei, pobre de, por que foi usado essa palavra ao invés da palavra Evion? Porque a palavra Evion é a palavra específica para pobre. Pobre no sentido que nós conhecemos mesmo. Desabastado. Desabastado. Aqui não é a palavra, não é essa palavra. Essa palavra aqui, Aná ou Oni, é a palavra para afligido. É a palavra para a pessoa que está passando por aflição. Abatido. Esse é o sentido da palavra aqui, aniei. Então ricos, vamos colocar aqui assim, ricos ou abastados são os afligidos, os abatidos,
Eles são ricos, é isso que ele está dizendo. Ricos são os abatidos, vamos colocar assim, de espírito. Sabe aquela pessoa machucada, aquela pessoa que todo mundo pisa? É esse o sentido. Não é sentido de pobre, no sentido de dinheiro. Isso é perigosíssimo, porque você está vendo a tradução e está vendo a palavra Evione, porque você pesquisou como é pobre em hebraico. E não é a palavra Evione ou Ebione, é a palavra Oni ou Onar, Anar, com N. Então é bem-aventurado, no caso, abastado será os que são abatidos, os que estão cabisbaixos, aqueles que todos pisam. Abastados serão os que todos pisam. Abastados, os que são fortemente pisados. Esse seria o significado real. Abastados serão os que são fortemente pisados, pois para eles é o reino das atmosferas, mas foi traduzido céus. Então repare que só nesse versículo existe uma mudança drástica na tradução. E essa tradução é o maior perigo, o maior problema que existe. É essa tradução, dessa forma como foi feita. Tá certo? O que é o mesmo de Breshit. E viu Deus que era bom. Não é que era bom. Que é a palavra Asher. Quem está estudando comigo o Breshit, né, palavra por palavra, aí para membro sabe o porquê. Mas assim, que não é que. Que é Asher. Ou o Shine sozinho, tá? Quando eu quero dizer que você, eu escrevo Shiatá, tá? Aquilo que está na cozinha, eu escrevo Asher Ba Mitbar, Asher Ba Mitbar, que está na cozinha. Então você tem duas formas de falar que, a nossa palavra que, e não é que é porque, pois. Então, abastado, os que são pisados duramente, os que são constantemente pisados. Por quê? Por que ser abastado? Porque para eles é o reino dos céus. É exatamente isso que Yeshua, que o personagem do Novo Testamento, estaria dizendo. E muita gente usa esse versículo achando que é pobre no sentido de finança. E isso foi ensinado durante milênios. Os pobres, as pessoas, né? Nós sabemos quem era que pregava isso. E comprar um pedacinho do céu porque a pessoa era pobre, etc. Não era isso. Não era isso. Eram os que são pisados por outros. Isso mostra bem a função do império na época, que pisava nos outros. Esse era o contexto, ou você esqueceu disso? Esse era o contexto da época. O império pisando nos outros. E tinha pessoas que eram extremamente massacradas por esse império. Então Yeshua estaria dizendo, olha, vocês que são massacrados constantemente pelo império serão ricos, abastados, tá? Abastados, porque para vocês é o reino dos céus. Coloca nos comentários. Você já tinha ouvido em algum lugar essa interpretação? Aqui eu estou pegando as palavras, palavra por palavra, e agora peguei o contexto histórico. Caso você discorde, tá, eu vou entender. Mas traga uma discordância contextualizada, tá bom?